Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Meus amigos, muito boa noite. Hoje estaremos com mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde poderemos encontrar, no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, a parábola que servirá para nossa reflexão e considerações. Ela é bastante conhecida por todos. É a parábola do mal rico ou do rico e de Lázaro, como é mais conhecida. É um texto belíssimo, rico em ensinamentos espirituais. Parábola do mal rico. Havia um homem muito rico que se vestia de púrpura e linho e que se banqueteava todos os dias. Havia também um mendigo chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de chagas, e que desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas não lhe sobrava quase nada, e os cães ainda vinham lamber as suas feridas. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao encontro de Abraão. O rico também morreu e foi para o inferno. Quando o rico estava no auge de seu sofrimento, elevou os olhos ao alto e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. E aos gritos disse: Meu pai Abraão, tenha piedade de mim e mande Lázaro aqui, para que ele molhe a ponta de seu dedo na água e refresque minha sede, pois sofro muito nesse lugar. Porém, Abraão lhe respondeu: Meu filho, você deve lembrar que recebeu seus bens em vida, enquanto Lázaro apenas recebeu migalhas. Por isso ele está agora na consolação e você nos tormentos. Além disso, nesse momento, existe um grande abismo entre nós, pois aqueles que estão aqui não conseguem chegar até aí, e os que estão aí também não conseguem passar para o lado de cá. Então o rico disse: Eu lhe suplico, pai Abraão, para que envie Lázaro à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de contar-lhes o quanto estou sofrendo, para que eles também não venham parar nesse lugar horrível. E Abraão lhe respondeu: Eles já têm os ensinamentos de Moisés e dos profetas, que eles sigam esses ensinamentos. Meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for encontrá-los, eles se submeterão a sacrifícios, a fim de resgatar os pecados que cometeram. Abraão lhe respondeu: Se eles não ouvem nem a Moisés e nem aos profetas, não acreditarão em mais nada, ainda que algum dos mortos ressuscite. Isso está contido em Lucas, capítulo 16, versículo do 19 ao 31. Bem, meus amigos, a parábola de hoje é bastante rica em ensinamentos e de um profundo significado moral. Os personagens centrais do texto são o mal rico e o pobre Lázaro. Ambos vivenciam na Terra provas bem diferentes. No texto,
eles representam a humanidade encaminhada, mas que permanece ainda indiferente e sem compreender os ensinamentos do Evangelho de Jesus. O mal rico viveu na opulência, tinha o supérfluo, porém sempre agiu com frieza e indiferença perante o sofrimento de Lázaro. Sabemos que a riqueza constitui uma prova perigosa e muito arriscada, pois ela nos atiça o orgulho, a vaidade e o egoísmo, que são chagas danosas ao espírito. Porém, a riqueza é uma ferramenta importante, a lei do progresso, que é uma lei divina e que sua utilidade providencial é para o controle da pobreza. Entretanto, considero a pobreza uma prova muito mais dura, difícil de superar, pois não é nada fácil viver no mundo material sem o mínimo para a sua sobrevivência. Vivenciar o estado de pobreza exige mais do espírito, pois ela nos induz à reclamação, às lamentações, queixas e muitas vezes ao desespero. E tudo isso são entraves que dificultam a evolução do espírito. Ao pobre cabe se resignar? Não. Cabe lutar, resistir, acreditar no potencial das riquezas oferecidas por Deus e somente aceitar resignadamente aquilo que não pode ser mudado. A pobreza não nos impede de ser feliz, vez que a felicidade não se encontra nas coisas materiais, mas dentro de cada um de nós. Por isso, tanto a riqueza quanto a pobreza são lados antagônicos, opostos da existência humana. Passemos agora a analisar a situação tanto de Lázaro quanto do rico no mundo espiritual após o desencarne, ou seja, a morte. Ambos ganham a liberdade do espírito. Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, conquistou uma morada de felicidade, enquanto o rico foi para o inferno, passando a um estado de infelicidade espiritual, atormentado por sua consciência intranquila e cheia de remorsos. Nesta nova morada, como vimos, os papéis se invertem e quem passa a mendigar amparo, auxílio e conforto para o espírito é o rico. Engraçado, Jesus não deu nome ao rico. Vocês notaram? Pois bem, continuando. Na terra, o rico nunca percebeu Lázaro à sua porta. Porém, quando se viu no suplício de seus tormentos, saiu um pouco do seu egoísmo e vislumbra Lázaro ao longe no seio de Abraão e começa a suplicar. Pede-lhe que com a ponta dos dedos molhada na água, lhe toque e refresque sua alma. Pede-lhe consolo e que pai Abraão envie Lázaro ou algum espírito a orientar seus irmãos, que eram 5, a fim de que não venham a sofrer como ele estava sofrendo. Ora, meus amigos, de que água ele falava se estava no mundo espiritual? Falava da água do amor, da compaixão, da misericórdia, a água que hidrata a alma sofrida e necessitada de consolo. E quanto ao pedido para auxiliar seus irmãos? A Abraão. Aí pai Abraão foi objetivo. Disse-lhe não, eles que ouçam a Moisés e os profetas, e justificou. Além do mais, existe um abismo enorme entre nós, de forma que os que estão aqui não conseguem chegar até aí,
E os que estão aí também não conseguem passar para o lado de cá. E de que abismo pai Abraão falava? Se não era físico e nem geográfico, pois se encontravam no mundo espiritual. Era o abismo moral existente entre dois espíritos. Na terra, como vimos, Lázaro sofreu suas provas com resignação e paciência, e o rico viveu no egoísmo, na abundância e na indiferença ao próximo. Lázaro, à sua porta, a quem ele poderia ter muito ajudado. São pontos muito profundos na parábola de hoje. Entretanto, devemos compreender, através da parábola, que os dois mundos, tanto o material quanto o espiritual, são solidários e que a oportunidade oferecida a cada um de nós terá que ser bem vivida aqui na Terra, buscando sempre nosso crescimento espiritual e moral, porque o Espírito é que vivifica. Meus amigos, sigamos o Evangelho de Jesus, um livro guia de todas as horas, e, obedecendo às leis divinas, que são sábias e justas, praticando sempre o bem, o amor e a caridade, investindo na aquisição das virtudes, que são riquezas espirituais, conquistaremos uma morada feliz e que terá peso de ouro para cada um de nós, pois no mundo espiritual as moradas não são compradas, são conquistadas. Que assim seja e assim será. Boa noite a todos.